Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. E hoje já é 6 de julho, como passa rápido, hein? E amanhã seria dia de eu vir bem, sim, né, nos trinques. Vamos saber por quê, né? Bom, vamos lá. Aniversariantes do dia. O Ivan também é sobrinho da nossa irmã Serene, sobrinho neto, né? Mora em Anápolis. Os parabéns para o Ivan. A Jéssica Moraes, de Rondonópolis. O Georton também de Rondonópolis. Meus parabéns para vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Levem aí quem tem o contato deles. Eu vou deixar aí o convite, gente, para todo mundo tá ficando o convite aí. O pastor José Carlos, lá de Presidente Prudente, ele é de Lins, mas mora em Presidente Prudente, né? A gente se conheceu no Instituto Bíblico. Um abraço, Deus abençoe grandemente. A Rosana Rocha de Pochorel, quem será que vai levar o meu abraço, meus parabéns e o convite para participar do nosso canal? Carmen Lúcia, é cunhada dela. Parabéns, Rosana. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. A Natília mora em Teresina, agora fica difícil, né? Fica aí, então, para quem tiver o contato. Quem é boa para ter contato de todo mundo é a Eliene Cordeiro. Eliene, se você tiver o contato da Natília, dá um abraço nela aí por mim. A Ana Paula, de Baependi, São Paulo. Quem pode ter o contato dela é a Ana Nélia. Eu peço aí que leve meu abraço. A Ana Paula, um abração. E por último, quem vai levar esse abraço aqui vai ser a Cida Albino. Cida Albino, dá um abração aí na Lenise, a nossa prima em Tuiutaba, tá bom? E vamos sem delongas para nossa leitura, que hoje nós temos ainda a leitura da autoria e data de 1 Crônicas, né? Quando se comparam os livros de Crônicas, Esdras e Neemias, surgem fortes indícios de natureza linguística que permitem atribuir a autoria de Crônicas a Esdras e ou Neemias. Essa é a posição conservadora dominante que recebe apoio também do Talmud babilônico, muitas vezes chamado apenas de Talmud, e de outras tradições judaicas. Estudos linguísticos também viabilizam a teoria de que, se o autor não foi Esdras nem Neemias, é muito provável que tenha sido alguém contemporâneo deles. Muitos estudiosos preferem atribuir a autoria a alguém desconhecido, referindo-se ao autor simplesmente como o cronista. Alguns estudiosos fixam a data de finalização da composição dos livros de crônicas por volta de 400 a.C. Outros sugerem 450 a.C. e até 500 a.C. Podemos admitir a inserção de alguns dados, principalmente de genealogias, em data posterior, o que não se exclui da categoria de texto inspirado e canônico. Todavia, existem críticos que colocam os livros bíblicos em datas bem posteriores e Crônicas não é exceção. Alguns os situam por volta de 200 a.C. Não há muitas dúvidas de que Jerusalém seja o lugar onde o autor tenha escrito. Não são observadas grandes controvérsias entre os estudiosos a esse respeito. Como o cronista compilou o livro a partir de relatos já existentes, os fatos em questão podem ter sido escritos por muitos escribas nos lugares onde aconteceram. Então, encerramos aí essa parte de introdução ao livro de Crônicas. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 2, do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 4. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com sua esposa Azuba e com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Ur. Ur gerou Uri. Uri gerou Bezalel.
Quando Esrom tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Contudo, Jesur e Arã tomaram as cidades de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois que Esrom morreu na cidade de Caleb, Efrata, sua esposa Abia deu à luz um filho chamado Azur, pai de Tecoa. Eu tenho uma amiga chamada Abia, né? Se ela estiver nos ouvindo, ela está no canal. Os filhos de Jerameel, filho mais velho de Esrom, foram Rão e o mais velho Buna, Orem, Ozem e Aías. Rão, o mais velho, tá? Atara, segunda esposa de Jerameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Rão, filho mais velho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. Os filhos de Abizur com sua esposa Abiail foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize se chamava Sezã, e o filho de Sezã, Alaí. Os filhos de Jadas, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos, mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jará. Sezã deu uma de suas filhas em casamento a Jará e eles tiveram um filho chamado Ataí. Ataí gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elez, Elez gerou Eleazar, Eleazar gerou Cismai, Cismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, Jecamias gerou Elisama. Um dos descendentes de Caleb, irmão de Jerameel, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zife. Outros descendentes de Caleb foram os filhos de Maressa, pai de Hebron. Aqui nós temos uma Maressa, né? Inclusive está nora da nossa irmã Miriam, né? Filha do nosso presbítero João Medeiros. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, Raão gerou Jorqueão, Requém gerou Samai. O filho de Samai se chamava Maom, Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, concubina de Caleb, deu à luz a Arã, Moza e Gazes. Arã gerou Gazes. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efã e Saaf. Gente, não vou rir. Ficou estranho a hora que eu li, né? Arão gerou Gazes. Mas é Gazes mesmo, com Z. Maaca, outra concubina de... Pode rir aí, você. Maaca, outra concubina de Caleb, deu à luz a Seber e Tiraná. Também deu à luz a Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. Caleb também teve uma filha chamada Axa. Tive uma amiga com esse nome que faleceu recente. Todos esses foram descendentes de Caleb. Nós conhecemos o Caleb, que é o missionário que está lá na China, né? Os filhos de Ur, filho mais velho de Efrata, esposa de Caleb, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram o povo de Aroé, metade dos Naatitas e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Mizarreus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote, Bet-Joabe, a outra metade dos Manaatitas,
os zoreus e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Amate, pai da clã de Recabe. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi nascidos em Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio. Depois, Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Batseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos, Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nafeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Davi também teve uma filha chamada Tamar. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram o mais velho, Joanã, o segundo, Jeoaquim, o terceiro, Zedequias e o quarto, Jeoacás. Os sucessores de Jeoaquim foram seu filho Joaquim e seu irmão Zedequias. Os filhos de Joaquim exilados pelos babilônios foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias. A irmã dele se chamava Selomite. Seus outros 5 filhos foram Azubá, Oel, Berequias, Osadias e Jusabe-Ezede. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. O filho de Jesaías foi Refaías. O filho de Refaías foi Arnã. O filho de Arnã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos Atos, Igal, Bariá, Nearias e Safate, reis 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, né? A gente conhece uma irmã com esse nome. Ezequias, Aziricão. Nossa, que dificuldade, hein, Kézia? Aziricão, sei lá. Tem um Z e um R junto. 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 7 ao todo. Os descendentes de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Etam foram Jezreel, Isma e Idbá. Sua irmã Azeleupone, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Todos esses foram descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Saímos dos nomes, outra no Maiara. Atos 24, de 1 a 27. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo, para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia. Tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que esse homem é um perturbador que vive acusando ou causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos.
Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tertúlio tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou o seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo o que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar se tem algo contra mim. Pergunte a estes homens que aqui estão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade, permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Por nada, né, gente? Salmo 4, de 1 a 9. É o regente do coral, o Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de corda. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus, que faz justiça. Livra-me de minha angústia, tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite, permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Provérbios 18, 16 a 18. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. Encerramos nossa leitura por hoje. Não se esqueçam de compartilhar essa leitura com outros amigos. Não se esqueçam de deixar seu comentário, deixar o seu like.
Não se esqueçam de ativar o sino das notificações. Tudo bem? É isso aí, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o meu também, em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?